Olá, boa tarde. Estou gravando mais uma live e no vídeo de hoje eu vou estar na live de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos importantes, né? E fatos também que realmente é importante darmos atenção, porque tem a ver com as profecias, né? Boa tarde se está chegando agora no Instagram, boa tarde se está chegando no YouTube. E também no Facebook, também vai para o Facebook, né? Bom, tem algumas coisas importantes aí para estar comentando, pessoal. Deixa eu só verificar aqui como é que está o som. Tava baixo aqui, né? Boa tarde se está chegando no YouTube. Boa tarde se está chegando no Facebook. Boa tarde se está chegando no Instagram. Estava baixo aqui o áudio. Eu vou estar comentando na live de hoje a minha opinião em relação a uns fatos aí, né, importantes, concernentes aí, grande parte das profecias. E vou estar dando minha opinião, né, sobre todo isso que está acontecendo, né. E, bom, eu vou estar comentando, né, primeiramente dessa questão, o que aconteceu na Europa, né, esse apagão que tivemos aí na França, em Portugal e na Espanha. E algumas canais de mídia informaram que isso foi o clima, né, foi um evento climático que acometeu e gerou tudo isso. Só que, pessoal, nós devemos estar atentos porque muitas das coisas, muitos acontecimentos e informações que nós presenciamos atualmente, muito desses acontecimentos e determinadas informações não bate com a realidade. As possibilidades de eventos climáticos que podem acarretar transtornos no mundo é possível. Isso ocorreu, tem ocorrido, e agora com essa modificação, né, nessa inversão dos polos magnéticos, que eu acredito que está procedendo, vai mexer, né, vai alterar, vai influenciar em determinadas regiões, países, no que tange ao clima. Mas esse ocorrido, no meu ver, esse ocorrido lá em Portugal, França, Espanha. França foi parte, né, da França que foi atingido. Mas Alemanha não, mas Espanha e Portugal, né? Portugal, se não bastasse essas desordens que está ocorrendo progressivamente com grupos, né, muçulmanos e de outros países aí, que está ocorrendo aí, né? Está mexendo aqui, só vou ajustar aqui, pronto. Que está acontecendo, está progredindo, né? Se não bastasse, voltando aqui a live, estou tendo um problema aqui. Se não bastasse isso, né, pessoal? Ainda agora esses fatores aí que ocorreram lá. Então, você que chegou agora, eu vou estar comentando naturalmente, vou dar minha opinião, tá? O que aconteceu, isso aí foi premeditado, e olha que muitas pessoas, eles já estavam alertando, tá? Esses países já estavam sendo de certa forma alertados sobre, para que as pessoas viessem a se preparar, né? Entende? Inclusive a França também alertou as pessoas também, voltando aqui, para se precaverem, né, por 48 horas, para 72 horas, para recuperar aqui a live, tá voltando, senão eu vou retomar novamente. E também eu quero comentar também sobre esse Hasham, né? Esse Abdallah Hasham, que
apareceu e está aí se manifestando aí como se fosse sendo ali o sucessor de Moisés, o sucessor de Jesus, né? E também deixa eu me lembrar que as pessoas também acreditam nas profecias, né? Do profeta, deixa eu me lembrar aqui o nome dele, desse profeta que as pessoas acreditam. Enfim, e ele apareceu, o Maomé, isso mesmo, o Maomé. E está havendo uma deturpação de informações aí concernentes profecias, né, da Bíblia, não na Bíblia, mas trazendo essa interpretação, e as pessoas já estão aumentando um número de seguidores, né, e já está sendo traduzido em vários idiomas aí, né, as mensagens, tanto os muçulmanos que acreditam que ele é o Mahdi, né, e outros acreditam que realmente ele é o sucessor do profeta Maomé, e até os cristãos determinados. E eu vou dar minha opinião, poxa, se ele realmente é o anticristo agora, absoluto, você vê que ocorreu, né, a morte do pontífice Papa, e agora todos estão preparando aí quem vai ser o próximo, né, o pontífice. E se esse aí realmente vai ser o falso profeta, se vai ser a besta que vai se unir com a besta também que vem do remédio do mal, reino do anticristo e o anticristo, né? Mas ninguém sabe. Eu comentei na live anterior, para você dar uma olhada lá. Eu estou comentando claramente, né, dando minha opinião concernente aos fatos, é o que eu acredito sobre isto. Então tem vários eventos aí que está acontecendo, né? Bom, eu vou começar já vou dar minha opinião concernente a o que aconteceu na Europa. A Europa, de certa forma, né, é um país que realmente já foi submetido a um plano para estabilizar, né, a sociedade, para modificar a estrutura étnica do país. O multiculturalismo, né, tem realmente agido de forma desenfreada. Você vê que França hoje totalmente desestabilizada no que tange a essa questão étnica, né? Você vê que muitos muçulmanos lá, né, as desordens ocorreram, vários países, Itália também, até Inglaterra também, teve essa turbulência. E Suécia, então, casos de estupros lá absurdo, né, que tem ocorrido. E agora Portugal está passando por esse processo aí de desordem. Você vê que xiitas e sunitas lá, grupos lá, estão são rivais entre outros que estão lá, né? E está aumentando isto, tá? Isso aí realmente está comprometendo muito a nação, né? Portugal é um país pequeno e os patriotas lá estão se manifestando sua indignidade, né? Sua indignação concernente a isso. Se não bastasse, ocorreu também esse evento, né? Que no meu ver foi proposital, é um plano proposital, a ordem pelo caos, tá? Ordo ab chaos, a ordem através do caos. O problema é criado, depois apresenta o problema e vem com a suposta solução a favor deles, sempre a favor deles. Você vê que eventos que têm acontecido, né, colapso econômico, você vê que alguns bancos sobreviveram porque poderosos ali injetaram dinheiro e ganharam retorno sobre isso, e os outros faliram. Então foi criado. As crises são criadas, as guerras são criadas, tá? Cuja finalidade é a favor para o próprio sistema que criou, que está por trás disso. E quem morre são os inocentes. Quem padece são os inocentes, tá? São aqueles na fila do pão. Simplesmente. Muitas crises são criadas, assim como essa pandemia, né? Essa fraudemia.
Então eles trabalham dessa forma. Tem outras coisas que têm acontecido, mas eu vou citar o segundo, que é o World Trade Center, que é aquelas torres que caíram, né? Que não foi só o avião que derrubou, não. Como é que o avião ia bater e derrubar aquilo rapidamente? Aquela implosão que ocorreu foi proposital. Na época do governo Bush, né? Tudo. E aí o bode expiatório, como Bin Laden, né? Tinha que ser o bode expiatório da situação. As bombas lá prepararam tudo, e quem morreu foi os inocentes. Foi quem? Os inocentes pagaram. Derramamento de sangue, um sacrifício, foi um mega sacrifício que fizeram. E aí, depois eles desenvolveram lá um projeto deles lá, a lei, não sei se depois do Bush, depois teve o Obama, né? A lei para controlar, para vigilância e monitoramento dos cidadãos americanos, não como a China, né? Lá ainda tem a liberdade, mas a vigilância, né? Um subterfúgio para controlar, vigiar mais, né? É isso que ocorreu. E também para ir lá também, é motivo de ir lá, parece que no Iraque, né? Enfim, ir lá para quê? Para algum interesse também, né? Então, voltando aqui, ok? Voltando aqui a live. Se cair eu volto de novo. Ontem eu gravei a live, pessoal, mas aí depois a bateria caiu, pronto, perdi a live. Exatamente. Mas eu estou determinado, vou fazer essa live vai sair, né? Então, são tudo preparado, o palco está sendo preparado, e não é de hoje, muitas coisas estão acontecendo no mundo, foi tudo fazendo parte de uma agenda, é um processo, pessoal, é um processo, tá? Então, no meu ver, foi um ataque, voltando aqui novamente, foi um ataque premeditado à usina de energia nuclear da Europa. Entende? O sistema de energia nuclear da Europa foi atingido. Mas não foi, o foco não foi só a questão do que tange energia. Tem tudo um interesse por detrás. Tá? Tem tudo um preparo, porque hoje as usinas de energias, elas são hoje a importância hoje a importância está nas usinas de energia, que é o coração, né? As usinas de energias, elas são praticamente um fator importante para, vamos dizer assim, estando próximo dos inimigos, né, do país. Então há um sistema, né, vamos dizer assim, um ataque cibernético nas usinas de energia né, nuclear. Para você ter uma ideia, parece que os Estados Unidos e Israel estão preparando aí também uma desestabilização das usinas nucleares, né? Parece que de países inimigos, não sei. Então, mas a mídia, foi o clima que aconteceu. É possível sim que uma injeção, né, uma intensidade de geomagnética solar possa interferir, sim, mas não foi dessa vez. Foi dedo humano. Não foi climático. No que eu acredito, no que eu pesquiso e no que eu entendi, de acordo com os fatos. E como que esses 3 países somente iam ser atingidos? Muita coincidência. E os outros países? Não teriam ali uma consequência? Pessoal, se cair aconteceu uma coisa com a live, eu vou dividir. Eu vou dar continuidade na outra parte. E países que tiverem comprometido a sua usina nuclear, né, sendo afetado na sua usina de energia nuclear, perde de 30% a 40%, né, a sua eficiência. Tá?
a sua produtividade, tá? Ocorrendo a inviabilidade, principalmente, pessoal, agora o solzinho tá na minha cara, né? Deixa assim. A sua inviabilidade, tá? Comprometendo a sua inviabilidade, eu vou ter que mudar aqui de local. Solta na minha cara aqui, espera um momento. Ao vivo é assim mesmo. Eu gosto de ao vivo porque na vivo você improvisa, né? Você dá um jeitinho. Eu gosto de ao vivo assim. Espera aí um momento que eu vou ver o que eu posso fazer aqui, né? Então é isso aí. Espera aí um momento. Ao vivo é assim mesmo. Eu já volto aqui. Bom, pessoal, voltei aqui, né? Então, isso inviabiliza, quando é atingido, ele pode, até quanto tempo não se sabe, que pode ocorrer essa desestabilização de 30% a 40%, afetando a produtividade, inviabilização, ou seja, se torna ocorre essa inviabilização, né? Principalmente nos humanos, nas pessoas, né, que vivem naquele lugar, no que tange a sua questão econômica. Então isso impacta, esses fatores são cruciais, isso impacta, né? Isso impacta, tá? Então tá dado essa informação. Vamos estar preparados para tais eventos no mundo, porque obviamente vai haver eventos que vão ser submetidos tanto na questão natural relacionada às mudanças climáticas. Eu já acredito há muitos anos atrás sobre esse processo, né, que se dariam também com eventos naturais. E depois que eu passei a entender sobre essa agenda toda, também sobre eventos, alguns anos também, que eu já estava esperando isso, já sabia, já imaginava também, sobre também interferência, né, com determinadas capacidades aí de armas climáticas. É claro que nós temos aí eventos que vão suceder de forma natural, esse desequilíbrio do planeta, acentuando aí cada vez mais o rompimento das placas tectônicas, né, a desordem da estrutura geomagnética e geofísica. Os polos magnéticos irão sim modificar cada vez mais. Vai haver determinadas turbulências e modificação na estrutura climática em muitos países, né? Alguns vão esfriar mais, tá? E outras provocadas também por tecnologias. Mas o homem vai poder mudar tudo, porque ele não é Deus, né? Você vê que ele está trabalhando para essa agenda diabólica que vai querer controlar e dominar as pessoas cada vez mais, né? Isso é sério, tá? Então esse Hashem, ele apareceu aí, muitas pessoas estão achando que já é o próprio anticristo, né? Abdullah Hashem, o Mahdi para os muçulmanos, né? Ele é o sucessor do profeta Maomé, ele disse o sucessor de Moisés, de Jesus. Só que as escrituras dizem claramente: haverão os falsos cristos e os falsos profetas. Os falsos profetas são aqueles que estão por aí na internet, fora, né, pregando heresia, o engano. Não estou generalizando, tem aqueles verdadeiros que estão ali se dedicando. Mas no final dos tempos vai haver isto. Já teve outros que se diziam ser Jesus, tá? E muitas pessoas se deixando levar, se deixando dominar, se deixando ser doutrinadas, passiva a isso tudo, né? Mas o que eu tenho a dizer para vocês, meus caros amigos, é que ele não é um anticristo. Ele é um anticristo por quê? Porque o anticristo é aquele que quer assumir o lugar, quer se fazer como tal, e se fará como tal, mas não é o absoluto. É o anticristo porque ele está contra os preceitos do Criador. Então ele é mais o anticristo, mas não é o absoluto que virá, que emergirá do mar a besta, trazendo o seu reino, o reino e o anticristo. Vem o reino e o anticristo. E aqui irá sair da terra, que será o falso profeta que irá assumir, que irá receber esse falso Messias.
A bússola, nós podemos acompanhar a bússola agora no que tange essa questão envolvendo lá Roma. E também da geopolítica em Israel. Essas resoluções, esses rumores, ameaças, né, de guerra, são as bússolas para nós acompanharmos os eventos proféticos, principalmente também de Roma, para nós avaliarmos se agora realmente vamos ter poucos dias para se assentar, então, vir o absoluto antimessias, que vai ser um líder político, vai ser carismático, vai ser muito mais carismático, não tem ideia do que esse Abdur Hashem e outros que vierem falar que é. E as pessoas vão ficar ali realmente, vão acreditar, né? Entende? Vão se deslumbrar, vão acreditar. Muitas pessoas, tá? Outros vão saber que não, é uma armadilha, não é o verdadeiro. Pode ser logo antes de construir o templo, pode ser no meio da construção, porque lá em Israel eles estão preparando para construir o terceiro templo. Vai destruir as mesquitas, vai gerar uma reviravolta, né? Uma raiva, um ódio dos muçulmanos ao destruir. E lá ele vai se assentar. Pode ser que ele venha depois que estiver pronto ou durante. Há conjecturas que estão fazendo, isso é válido. Mas que ele virá, ok? Ele virá em breve. E muitas pessoas vão ter se despertar. Não é nenhuma teoria da conspiração, até porque muitas teorias que eles achavam que era teoria da conspiração, hoje estão sendo o quê? Estão sendo conspiração. Estão envolvidos em conspiração e não uma teoria. É claro que nós sempre temos uma teoria, porque quando nós fazemos suposições, como tais eventos, como pode ser, né? Mas é claro que nós fazemos uma análise, um equilíbrio para traçar aquelas possibilidades que estão próximo da lógica. Bem próximo da lógica, né? Isso é muito sério, tá? O líder do Paquistão se manifestou dizendo que as bombas nucleares, vai vendo, as bombas, as armas nucleares foram desenvolvidas para destruir a Índia. Para a Índia. Ele manifestou recentemente, tá? Traduziram, né? Foi traduzido isto, a língua dele lá, que as bombas nucleares foram desenvolvidas para a Índia. A ONU se pronunciou, a ONU, sobre a possível conflito, né, para se prepararem. Então, os braços da agenda da nova ordem mundial estão aí a todo custo, né, passando informação para as mentes das pessoas, preparando ela, porque o palco está sendo preparado. Eles estão preparando o cenário, o palco, tudo, para eles agirem. Vamos estar despertos, vamos estar atentos, porque nós vivemos numa matrix, pessoal. As profecias vão se cumprir, vão continuar se cumprindo. Essa é a realidade. E com a situação do Paquistão e da Índia, não tem essa de Rússia e Ucrânia. De acordo. Se acontecer um conflito, uma guerra, ninguém vai tirar. Esses desentendimentos entre eles são históricos. A Índia tem apoio, até recebeu armamento, ajuda dos Estados Unidos, de Israel, a equipamentos militares nucleares. Né? O Paquistão, ele é muçulmano mesmo, ele odeia cristão. A Índia ainda tem uma simpatia, né? Ainda tem a simpatia, ainda aceita os cristãos, embora tenha a ideologia deles. Mas o Paquistão não. É radical, é contra os cristãos. Não tem essa de amiguinho, não. Não tem essa, é contra. Essa é a realidade. E se houver um conflito, está o abismo, pessoal, está por um fio. Se vai acontecer ou não, eu não sei, mas está por um fio.
Há possibilidades, tá, de haver esse conflito. Isso não é brincadeira. Eu não acredito que tenhamos agora a terceira guerra. Você vê que se os Estados Unidos abandonar Taiwan, parar, né, de investir em Taiwan, você vê que até, olha só, a modificação que ocorreria. O Japão, como tem muitas bases militares americanas em vários países da Ásia, é um dos países que mais tem bases militares americanas nos países da Ásia, iria ficar inseguro, iria tentar desenvolver arma nuclear. Aí, a Coreia do Sul iria também, por ter 30 mil mais ou menos soldados americanos, né, iria ficar desassegurada, ia também tentar desenvolver arma nuclear por causa da Coreia do Norte, que é comprometedor. Você vê que a Alemanha e a Polônia já estão pensando em desenvolver armamento nuclear. A Alemanha e a Polônia já estão pensando em desenvolver armamento nuclear. Por quê? Porque os Estados Unidos praticamente estão abandonando a Europa. Certo? Está mantendo ali a sua integridade econômica, visando o imperialismo americano, né? Devido a essas turbulências, devido a essa agenda cometendo os países. Ok? É o cenário que nós estamos presenciando hoje. E essas ameaças, essas guerrinhas, esses ataques aí envolvendo Israel, mas isso ainda não é tudo. Muitas coisas irão acontecer, né? Olha, eu presenciei também informação aí, algo muito sério. Eles estão querendo mudar a cor da camisa tradicional do Brasil em 2026. Ano este. Se até lá, né, porque muitas coisas estão acontecendo e Deus sabe até quando vai se cumprir tudo, mas digamos que chegue até lá, vamos ser realistas. E muitos também morrerão antes, essa é a realidade. Muitos nem verão antes Cristo vir. E ficam debatendo, caçando heresia e só procurando pastores que cometem heresia e tudo. Tudo bem, tem que falar a verdade. Tem que alertar as pessoas. Mas gastam a sua energia somente nisso e deixam de olhar para frente, de olhar para o próximo, de fazer a sua parte. Já que ele se diz conhecedor da palavra, então pregue também. Não gaste só energia só procurando heréticos. Eu sei que tem que falar a verdade, mas tem que dosar isso com equilíbrio. Então, o que eu estava comentando, muitas coisas estão acontecendo e outras irão acontecer, né? E eles estão trabalhando constantemente para gerar o caos e depois vir com a ordem. Então, me lembrei, eles estão querendo mudar a cor da camisa. Isso é sério, vocês podem procurar na internet. Até mostrei ontem, depois a bateria caiu, hoje eu não estou com o meu equipamento para mostrar, mas vocês podem conseguir achar por aí, de repente numa próxima live eu irei mostrar, tá? E aí, muitos estão manifestando a sua indignação, né? Porque mudar a cor para a camisa vermelha logo no ano que vai ter eleições, peraí, isso não é normal. Vermelho, cor de quê? Comunismo. Representando uma ideologia de acordo com como eles querem implementar no Brasil, que já tem essa ligação e querem implementar mais. Isso é sério. Não é apenas uma cor de camisa, é um símbolo ideológico que eles estão cada vez mais fazendo adentrar no país, na nação. E eles estão fechados com esse sistema comunista. Manchar de vermelho cada vez mais. É só enxergar, além do que a pessoa está vendo, para perceber que, se continuar assim, depois de algum tempo, o Brasil vai se tornar uma democracia chinesa. Ah, você aceita de boa? Então vai lá. Pegue o avião, vai até lá e vê como que é. Vê como é.
Entende? Isto é sério, não é sério, não é seríssimo. Atentos, pessoal. Eles querem mudar a cor da camisa tradicional. O povo já vive num pão e circo, já é preparado. Enquanto eles preparam o palco, eles distraem as pessoas, né? É o dividir para conquistar. O povo padece por falta de conhecimento. O povo padece, isso é bíblico, tá? Por falta de conhecimento. Enquanto o gado é alienado, eles vêm injetando ali cada vez mais a sua manipulação, que já é feita, né? E exercendo aí, praticando a sua agenda. O palco está sendo preparado. É claro que isso é inaceitável. Até porque eu não perco meu tempo me iludindo, né? Com estresse. Porque enquanto a gente está no pão e circo, né? Tudo está sendo preparado. Mas caracterizando, visando a integridade do simbolismo da bandeira, da nação brasileira, que é verde, amarelo, branco, verde, amarelo, né? Azul. Eles querem botar vermelho. Fará toda a diferença. Por quê? Porque a implementação do modelo ideológico eles estão pouco a pouco querendo, estão articulando. Essa é a realidade, não tem outra. Essa é a realidade. Tá? Agora, aqueles que querem ficar distraídos no pão e circo, que preferem achar que isso é mais uma mudança de cor, não tem nada a ver com ideologia, espere só para ver se continuar assim. Essa é a realidade. Mas devemos enxergar além dessa matrix. Outra informação, a Rússia está preparando, né? No caso, a Rússia está preparando o povo, né, para uma desestabilidade econômica, né? Uma fase aí que possa acarretar aí, afetando o poder de compra do cidadão. Lá a Rússia, né, passou essa informação preparando as pessoas. O que está por vir, né? Afetando esse poder de compra do cidadão. Informação da Rússia. Veio. Bom, pessoal, eu creio que eu já dei minhas informações, já trouxe as informações. A ideologia continua, se sucede, tá? A agenda vai continuar, vamos estar preparados, tá? Eles estão preparando as etapas, né? Eles querem controlar o cidadão. A nova ordem mundial vai vir mais cedo ou mais tarde, mas o Eterno vai permitir para que você faça justiça, né? As mudanças dentro das geopolíticas continuam, que é um prenúncio para o que está por vir. Não devemos entrar em pânico, devemos sim estar atentos, buscar a verdade, porque a verdade liberta, para não ser enganado, né? E viver a sua vida, cada um vive a sua vida, corra atrás dos seus objetivos, dos seus projetos profissionais, dos seus projetos no esporte, tenha o seu lazer, mas se tiver interesse, não é obrigado a buscar a verdade, o entendimento de que isso tudo, no mundo que está acontecendo, tem poderosos por detrás, preparando o palco, certo? Preparando e trazendo engano constantemente, se libertar disso, pelo menos dentro da sua mente, saber que isso tudo é passageiro, né? Que você não deve ser mais um enganado, manipulado, doutrinado, e agora mais do que nunca. É triste saber que existe aqueles ali infiltrados nas redes, são dezenas aí, passando ideologias aí, manipulando as mentes, doutrinando. Estão infiltrados aí, tá? Cuidado, você não está seguro na rede. Enganado é você que está dentro da sua casa, dentro do seu escritório e está seguro numa rede. Não, você pode ser manipulado, você pode ser vigiado, né? Inclusive na tecnologia de vigilância, eu já comentei numa outra live, na próxima eu terei que comentar, mas no que tange a persuasão, a doutrinação, você pode ser com esse aparelho que você coloca no bolso. Se não houver uma capacidade, você não põe em prática sua capacidade de questionamento, porque as pessoas estão deixando sua capacidade de questionamento de lado, estão a merecer passivamente de doutrinação, de ideologias, né? Determinadas ideologias, né? Passivas, de forma doutrinatória, desenvolvendo uma mentalidade de acordo com essa influência.
Então deve-se abrir os olhos, pessoal. Abre os olhos, a verdade nos liberta. Tá? Então, mantenha esse equilíbrio. As informações são importantes, mantenha o equilíbrio, controlando o estresse, né? Porque é importante você ficar no engano. Você prefere receber a pílula azul ou vermelha? A do engano ou da verdade? Então nós estamos constantemente buscando, né, o crescimento, e o crescimento de forma sólida, próspera. A prosperidade não está só no dinheiro, ela está também no conhecimento, nas coisas que você aprende, né? Ela está ligada também à verdade. Porque capacita, né? Se torna cada vez mais vamos dizer assim, um eixo que vai manter-se erguido ali os projetos. Porque crescer na base da mentira logo depois despenca. É como construir uma casa, vamos dizer assim, de uma areia, né? Uma areia frágil. Tá? Eu creio que eu já dei... tá. Eventos, outra coisa que eu quero comentar, já é de ligar a live. Pessoal, como que as pessoas estão cada vez mais entrando num processo de idolatria. Uma coisa é admirar, né? Eu sou fã de muitas pessoas e tudo. Mas outra coisa é o processo de idolatria. Até que ponto as pessoas chegaram, né? Nesses eventos aí que vai ter no Rio aí. Tá tendo no Rio. Até que ponto? Isso é triste. Até que ponto? E o que eu tenho a dizer? Brasil é um país rico, tinha tudo para arrebentar, né? Mas grande parte do dinheiro vai para onde? O povo é enganado, é escravo de imposto. Muitos não acordam, preferem achar que tudo está mil maravilha, né? Pessoal, existem rituais até em determinados shows. Não estou dizendo em todos. Mas existem rituais, porque a ideologia, a crença e a busca que é implementada de acordo com as tais realizações são com base em segmentos satanistas, tá? Rituais existem. Não precisa querer buscar o entendimento para entender. Entende simplesmente se você buscar simples, você entenderá. Rituais existem. E as pessoas passam por um processo de transe com a mente dominada e elas ficam escravas como fantoche. Isto é real. Pegue a visão. Isto é real. E está acontecendo agora. E vai acontecer mais. Então vou ficando por aqui. Até a próxima live. Tá bom? Eu trarei mais informações naturalmente.